Muito bem, senhoras e senhores, feliz ano novo! Vamos começando este ano de 2026 com a nossa cobertura da CES 2026 aqui no canal No Loop Infinito. E para começar, as novidades da LG na CES 2026. Tem novas TVs para mostrar para vocês, como a G6 OLED, a C6 OLED ali do lado, mas a primeira que está retornando é a versão W OLED, a Wallpaper TV. Aqui nós temos o principal destaque da LG na CES 2026. Nesse ano não é uma TV enrolável ou uma TV transparente, é mais pé no chão, mas não deixa de ser impressionante, porque essa TV, a W6, ela tem uma espessura inferior a 10 milímetros. São 9,9 milímetros, ela é extremamente fina e ela também traz avanços em relação à geração anterior. Antes, esse modelo Wallpaper da LG não tinha, por exemplo, som integrado. Agora não, mesmo nessa espessura super fininha, ainda tem um sisteminha de som dentro da TV. Ela também é uma TV super clean e minimalista, ainda mais leve do que a G. E olha aqui na parte traseira, ela é obviamente muito mais fina e mais leve do que a G e também tem um sistema especial para ser montada na parede. Aqui ela está montada num painel de vidro, mas a gente consegue observar aqui e ver que tem 2 pontos apenas de fixação na parede ou no móvel. Você encaixa a TV e ainda tem ali um pouquinho de ajuste para fazer de inclinação ou de posição. E como vocês estão vendo nessas imagens e aqui também agora, não tem nenhum cabo, nenhuma conexão na própria TV. Isso porque ela também usa o sistema Zero Connect, que está recebendo uma atualização aqui na CES, e a caixinha ela ficou muito menor e com um sinal bem mais potente. Se você não se lembra o que é o sistema Zero Connect, é quando a TV não tem porta HDMI, não tem USB, não tem cabo de antena e você tem tudo isso separado numa caixinha que funciona sem fios e manda o sinal para a TV. Um sinal de até 4K 165 Hz, e agora a gente tem uma melhoria no sinal, ele pode ficar embutido dentro do móvel ou coberto, obstruído e por aí vai. Então, para complementar esse sistema de uma TV super fina, a gente tem aí também essa caixinha Zero Connect Box, que inclusive ela está em exibição com mais detalhes aqui do lado, ó. Essa é a nova Zero Connect Box e olha como ficou menor, quase caí aqui agora, ficou muito menor do que a geração anterior. A geração anterior está aqui do lado, vou colocar elas lado a lado aqui para vocês verem. Não só o tamanho, né, quase metade do tamanho, como também não tem mais essa antena que antes a gente tinha que direcionar para a TV, né, era um sinal bem direcionado. Agora não, ela é omnidirecional, sinal muito mais potente, não precisa fazer essa configuração. E aí aqui atrás a gente tem todas as conexões, como as 4 portas HDMI, porta de rede, áudio óptico, cabo de antena, os conectores P2, também o IR Blaster e as portas USB. É uma evolução bem interessante nesse sistema que também está presente em outras TVs da LG, não só a Wallpaper, né, a W6. Aqui a gente tem uma demonstração dela colocada numa parede com, né, uma textura aqui e o wallpaper combinando também. E aqui um brilho um pouquinho menor, dá para ver ela em ação. E olha a espessura. Por favor, câmera, mostra aí, pederneiras, por favor, estas mais de mesa. Olha a espessura desse negócio, a espessura de um lápis, né? É quase a espessura de um smartphone, que compõe muito bem a montagem de um setup minimalista. Essa TV está sendo lançada em versões com 83 e 77 polegadas e esse daqui é um novo controle, que é igual à geração anterior, né? A geração 5 das TVs da LG, só que agora ele é todo prateado com um acabamento mais um tom metálico, o que eu achei que ficou melhor, acho que ficou mais bonito, parece mais moderno. E como eu comentei, a W6 ela já tem um som integrado, mas uma outra novidade que a gente está vendo aqui na CES é o sistema LG Sound Suite AI. Eles estão lançando duas caixas de som, como essa daqui, que é a M7, uma caixinha 2.1.1, e também a M5, que é um pouquinho mais básica, 1.1.1, e aí você espalha elas pela sua sala, o sistema de inteligência artificial monta todo o som e aí você tem um som realmente espacial, sem a necessidade de ficar posicionando caixinha de som atrás do sofá e por aí vai. Isso daí usa a tecnologia Dolby Atmos Flex Connect e também deve ser lançado futuramente aí numa atualização para a linha G5 e também para a linha C5. Então uma novidade que foi bem legal conhecer aqui na CES, mas vamos falar sobre os detalhes do painel W6, que é o que vocês querem saber. E assim,
o painel W6 ele é igual à G6. A linha G, a linha Gallery, é sempre a linha que traz as principais melhorias, né? O OLED Evo AI. Aqui nós temos a G6 de 83 polegadas, do lado dela uma G5 de 83 polegadas e olhando aqui lado a lado, logo de cara a gente já percebe que há uma diferença muito gritante no brilho. Então ela tem um brilho que é 30% superior. Temos também o Brightness Booster Ultra, né, que é uma tecnologia que eles estão mostrando aqui, já está ativado, né, 30% de diferença em relação à G5, eles falam 3.9 mais brilho, né, só que isso é em relação a uma OLED B6, então em relação à G5 é 30% a mais de brilho, mas é bem perceptível. A gente olha aqui a G6 do lado da G5 e dá para ver que ela é muito mais brilhante. Lembrando que a G4, a G5, ela já evoluiu bastante o brilho em relação à G3. Então é ainda mais brilho no painel OLED. A gente tem os tamanhos de 83, que a gente está vendo aqui agora, mas tem também 97, 77, 65, 55 e 48. Além disso, a gente também tem um novo acabamento anti-reflexos na TV, que é um dos destaques, para melhorar o contraste em qualquer ângulo de visão, e o processador Alpha 11 Gen 3, o AI Processor 4K. Uma novidade interessante desse processador é que pela primeira vez ele não está presente apenas na linha G, mas também está vindo para a C6. Essa daqui do meu lado é a C6. Para quem não conhece, a principal diferença entre a linha G, que é a linha Gallery, e a linha C é o sistema de montagem, né? O design que a gente tem. A linha G ela fica bem coladinha na parede, não tão coladinha quanto a W, né? Que é um wallpaper, é praticamente um papel de parede. E a C é mais convencional, vem com os pezinhos, mas também pode ser montada na parede. Então a C agora traz o mesmo processador que nós temos na linha G, o Alpha 11 Gen 3, o AI Processor. Esse chip traz uma NPU 5.6 vezes mais potente, com melhorias de mais 50% de desempenho na CPU e mais 70% de desempenho na GPU. Então é bem interessante. E essa é a C6. Em termos de especificações, tipo, qual a resolução, o refresh rate, é tudo 4K, 165 Hz. Isso não mudou em nada em relação à geração anterior. Conectividade também é a mesma coisa, mas o painel que vai melhorando, você tem um pouco a mais de brilho, um pouco a mais de contraste, cores um pouco melhores e dessa vez nascer um baita de um upgrade no chip. Mas para que serve, né, o upgrade num chip? É para o WebOS, são para os aplicativos que você roda e também algumas funções de inteligência artificial. O WebOS eles estão reforçando aqui, como sempre, o Renew Program, ou seja, a gente tem aí 5 anos de atualizações, apesar de que pela minha experiência está indo até um pouco além disso, que eu tenho uma C9 lá em casa que ainda está recebendo atualizações. E também é muita inteligência artificial, né, que está sendo apresentada por aqui, por todos os lados. A gente tem agora uma integração direto na TV do Microsoft Copilot e do Google Gemini. Então, quando você pega o controle aqui, AI, que tem aqui, ó, esse botãozinho principal aí que foi implementado na geração anterior, quando você vai falar com a TV, no chat da TV, aparece ali uma opção para você usar o agente da Microsoft ou do Google, né, para ter a sua resposta via Copilot ou Gemini. Aqueles recursos que a gente viu de inteligência artificial estão recebendo mais integrações ainda na TV e acho que a principal novidade do WebOS é essa nova cara aqui na tela inicial. Então, essa é a tela de início do WebOS que está sendo lançado aqui neste ano, né, o WebOS 26, e a gente tem uma página que é o seu espaço. Bem-vindo ao seu espaço. E aqui você configura vários widgets, né? Ou coloca atalhos ali e também pode gerar conteúdos com inteligência artificial, como essa imagem de fundo aqui. Está até escrito aqui embaixo que ela foi gerada com IA. Então a gente vai ter uma tela de início personalizável com widgets, não vai ser mais só aquela home com aplicativos e algumas sugestões de conteúdo, integrações de IA e por aí vai. E também você pode criar conteúdos na sua TV usando a inteligência artificial gerativa, né, ou generativa. Então você pede, cria uma foto aqui de um grande evento acontecendo em Las Vegas. Pum, ele gera ali uma imagem, você pode compartilhar para o seu smartphone. Ou se você tiver um LG Gram, agora eles têm aí um novo sistema que é o LG Gram Link, que sincroniza o notebook direto com a TV da LG rodando o WebOS para facilitar essas integrações. Então tem algumas novidades do WebOS. Tem uma novidade muito legal também
também, que é um controle especial para jogos que eles estão desenvolvendo em parceria com a Razer. Aqui nós temos um chip da MediaTek dentro dele, conversando direto com a TV para reduzir a latência ao máximo. Esse é o LG Gaming Portal, é um controle estilo Xbox, nós temos botões traseiros também, e com a conexão direta à TV ajuda bastante quando você vai usar um aplicativo como GeForce Now ou um dos jogos que já rodam ali direto na TV. E se você está se perguntando o que esse novo chip mais potente pode oferecer, aqui eles escreveram algumas das novidades. Então, a gente tem um super upscaling, né, de resolução. Você vai assistir TV aberta, HD ou Full HD, para fazer aquele escalonamento para 4K sem perder os detalhes. Ele usa a NPU, né, inteligência artificial. Tem também aqui o remastering com HDR, usando inteligência artificial, para aplicar um HDR em cima de uma imagem que não é HDR. E também um mapeamento dinâmico dos tons, né, com 5.184 zonas que são analisadas para entender onde que a gente tem que ter o maior destaque. Isso graças a esse novo processador, né, o Alpha 11 Gen 3 AI Processor. Essa é a evolução que a gente está vendo ano após ano, além dessa promessa aí de 50% mais de CPU, 70% mais de GPU, muito foco na NPU e no processamento de IA para as tarefas que rodam na TV e também para o processamento de imagem. É tipo no mundo dos games, quando a gente fala de um FSR da AMD ou um DLSS da NVIDIA, só que sendo aplicado na TV também. Isso então, sobre OLED, temos aí a W6, temos a G6 e temos a C6, as principais novidades. A TV transparente, que a gente conheceu no ano passado, ela também está aqui num cantinho, mas ela está num outro patamar, né? Essa TV tem uma outra proposta, ela é para você colocar no seu apartamento que tem aquela vista para o Central Park, na ilha de Manhattan, para não obstruir aquela vista maravilhosa da cidade. E nesse ano o destaque é mais pé no chão, né? Porque a W6 ela ainda é uma tecnologia impressionante, mas ela não vai custar quase 100 mil dólares como a OLED transparente. E aí nós chegamos nas TVs um pouco mais em conta, a linha QNED, que usa ainda um painel LCD, retroiluminação LCD, porém com pontos quânticos, com camada nanocell e também com a tecnologia mini LED. E aqui o destaque nesse ano são as Big TVs, né? As TVs gigantes, que é o tamanho disso aqui, ó, 115 polegadas. Aliás, o brilho é tão forte aqui que eu fiquei escuro na imagem, né? 115 polegadas com resolução 4K. Essa é a nova QNED 90. Claro que nós temos 85 polegadas também, 75 polegadas, 65 polegadas e 55 polegadas, trazendo aí melhorias no chip, no processamento, no mini LED com o Precision Dimming e aqui do lado o modelo mais básico, QNED 85, essa em versões de 100 polegadas, 86 polegadas, 76, 65, 55 e também 50 polegadas, sendo um pouco mais custo-benefício. A ideia da QNED é você chegar um pouco mais perto do OLED, ainda usando o backlight LCD e outras tecnologias para chegar naquele brilho, naquele contraste. E essa é uma proposta similar que a gente está vendo aqui com as novas TVs RGB. A diferença das RGB é que nós temos a retroiluminação com pixels RGB, trazendo mais precisão no brilho. Então tem um pixel vermelho, um pixel verde, um pixel azul por camada, trazendo mais precisão de cor e trazendo também mais brilho e muitas certificações, ó, por falar em precisão de cor. Essa daqui é a grande novidade, a LG Micro RGB, 100% BT 2020, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB, e aí aqui também o Alpha 11 AI Processor Gen 3, o mesmo que a gente viu ali na G6, na W6 e na C6 também está aqui, com um Motion Booster que a gente vê em monitores gamer da LG, um VRR de 165 Hz, mas se você colocar nesse modo, desce um pouco a resolução e o refresh rate vai para 330. E essa é a TV, essa daqui é a RGB 95. Da linha de TVs RGB, está sendo apresentada aqui, essa é a topo de linha, com 100 polegadas de tamanho, né, máximo 100 polegadas, mas temos aí também versões com 86 polegadas e 75 polegadas. Nessa daqui, a gente tem o que eles chamam de Micro Dimming Ultra, que são milhares de zonas de dimerização para ela controlar o contraste. OLED são 8 milhões, né? Porque é a resolução 4K.
Cada pixel é uma zona de controle de dimming. Aqui não, aqui são milhares, né, que é similar ao que a gente vê na mini LED, porém micro RGB. E aí a gente tem também as linhas mini LED, que é tudo isso, só que numa escala um pouquinho menor, né? Então aqui a mRGB 9M, que traz aí esse tamanho de 86 polegadas, tem também 75 polegadas e 65 polegadas, e olha que detalhe interessante, ó, esse modelo aqui também tem a Zero Connect Box, só que ela está dentro de uma caixa mesmo, uma caixa de madeira, ó, dentro do móvel, mandando a imagem para a TV, o que comprova aquilo que eu falei para vocês de que melhorou bastante aí essa tecnologia, e a LG está cumprindo aquela promessa de trazer essa tecnologia para outras TVs e não só a... Qual que era? A OLED M, que eu acho que foi a primeira. Bom, agora não tenho certeza. Mas isso já foi um destaque aqui na CS e agora está sendo apenas mais um recurso para outras TVs. E aí a mais básica das RGBs é a mRGB 85. Essa linha traz telas de 50 polegadas, 55, 65, 75 e essa que estamos vendo aqui de 86 polegadas. Agora, para não rolar confusão, é importante eu reforçar que mini RGB e micro RGB ainda são tecnologias baseadas em um painel LCD retroiluminado. Elas são tipo uma evolução do mini LED, com pontos de LED RGB ao invés dos tradicionais pontos brancos ou azuis. E é muito importante eu dizer isso porque está rolando muita confusão, em especial com micro RGB e micro LED, que aí é outra coisa, já que o micro LED ele é mais parecido com o OLED, com pontos que se auto-iluminam. Então, mais uma vez, essas novas telas com RGB ainda são baseadas em LCD. Mini RGB é similar ao mini LED e o micro RGB tem um número muito maior de pontos de dimerização, aumentando o contraste da tela. Então o micro RGB chega bem próximo de uma experiência de uma tela OLED, custando menos. Mas é claro, depende também do tamanho do painel. Não é que custa pouco, custa menos. E aí eu vou chegando aqui, ó, inclusive o controle que eu acabei de mostrar está aqui, aquele controle gamer, que tem uma pegada legal, ó. Ele tem o logo da Razer aqui, ó. Mas ele é um controle da LG, ó, LG Gaming Portal. Mas segundo a LG, quem vai vender isso daqui é a própria Razer. E ele é feito para funcionar em conjunto com as TVs da LG. Aí a gente vai chegando aqui no final do nosso vídeo com, mais uma vez, a W6, a G6 ali do lado. E aqui é uma área que eles estão exibindo arte nas TVs. Porque tem um novo recurso nessas TVs, que é o LG Gallery Plus, para você selecionar uma obra de arte e deixar na sua TV em exibição. A linha G ela sempre teve essa pegada, afinal o G é realmente de Gallery, né? Só que agora nós temos uma nova Gallery, que é essa daqui, ó, LG Gallery TV AI. With frame, hein? Ela tem um frame também. Então a gente está falando aqui de uma TV, uma tela mais simples, LCD, acabamento todo fosco, para você ter como se fosse a simulação de uma obra de arte e, como o nome já sugere, com frames também. Então nós temos molduras intercambiáveis, molduras que ficam presas com ímãs na TV, como essa daqui, tem um acabamento branco. Vou encostar ela aqui de novo, ó. Aí, consegui encaixar. E aqui do lado a gente tem uma outra moldura que é de madeira. E o material é todo de madeira mesmo, né? Então, são várias opções de personalização para parecer um quadro mesmo. O código dessa TV é LX7 e ela está sendo lançada em versões com 65 e 55 polegadas de tamanho. Aí, obviamente, a gente está priorizando a exibição de uma obra de arte e não a qualidade de imagem para você curtir uma série ou um filme. Similar a The Frame da Samsung, não é mesmo? Pois é, bem similar essa proposta. Aí, por fim, a gente tem projetor da linha Cinebeam. Aqui a gente tem a OLED transparente, olha lá, a Signature OLED T, que foi o destaque aqui na CS no ano passado. Temos os novos monitores Stand By Me e aqui do lado um painel. Senhoras e senhores, esse aqui eu queria levar para casa. Olha isso aqui, ó, um painel de micro LEDs. Não vamos confundir micro RGB com micro LED, tá? Micro LED aqui de 136 polegadas. Isso é muita imersão, isso é uma telona de cinema. É a melhor qualidade de tela que está sendo exibida aqui na CS. Mas é isso, galera. Por enquanto, essas são as principais novidades de TV da LG. Então, Wallpaper, a W6, a G6, a C6.
Temos também RGB, Micro RGB, Mini RGB e a nova Gallery AI com um frame, né, com aquela moldura. Se vocês curtiram esse vídeo, foi o primeiro aqui na CES 2026, deixa o seu like, mas tem mais coisas da LG para mostrar em um outro vídeo aqui em breve. Vamos começando aí a cobertura desse evento, o maior evento de tecnologia do mundo, e fiquem ligados que vai ter muito conteúdo. Valeu, galera, e até a próxima!